Recording in progress. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um super encontro do NEFI e hoje nós vamos falar sobre pedagogia cristã. Nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado diretamente à educação e ao cristianismo. Então, é um tema super bacana, é um tema, aliás, baseado no livro do David Smith, Pedagogia Cristã, lançado recentemente pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2. Há uma pedagogia genuinamente cristã ou tipicamente cristã? Bom, é sobre isso que ela, Manu Manuzérrima, vai falar conosco nessa noite, mas antes de nós falarmos sobre esse tema, eu tenho uma grande novidade para anunciar nesse encontro de hoje. Já anunciamos no nosso encontro anterior, mas vamos reforçar aqui. O NEFI agora está com uma parceria incrível com a FLAM, a Faculdade Latino-Americana. A FLAM, ela lançou recentemente a sua pós-graduação em Teologia e Ministério. E participantes do NEFI têm 30% de desconto nas mensalidades. Sim, é isso mesmo. Bolsas de 30% para os participantes do NEFI. E olha, esse desconto pode aumentar. Quanto mais participantes do NEFI se matricularem nessa pós-graduação, esse desconto pode chegar até 50%. Então, não perca a oportunidade de estudar em uma das melhores instituições de ensino em teologia do país, tá bom, pessoal? E como que vocês fazem para conseguir esse desconto? Bom, no ato da matrícula, quando vocês forem se matricular, vocês vão precisar de uma declaração nossa do NEFI, na qual nós vamos, enfim, atestar que você é participante aqui da casa. Então, se você está interessado e irá fazer essa pós, é só você chamar a gente do direct do Instagram ou do nosso grupo de WhatsApp e nós vamos, enfim, conversar com você e emitir essa declaração para você que é participante do NEFI. Tá bom, pessoal? A FLAM é uma faculdade super conhecida, tem professoras incríveis como Marcos Botelho, Ziel Machado e tantos outros teólogos brasileiros super importantes. Então, não percam essa chance de estudarem e fazer a sua pós-graduação em uma instituição de qualidade e reconhecida pelo MEC, pessoal, isso é muito importante. Então, tá a fim de fazer uma pós reconhecida pelo MEC em teologia? Então, faça na FLAM, Faculdade Latino-Americana, Teologia e Ministério. Beleza, pessoal? Galera, sem mais delongas, já quero passar para ela, Manu Manuzérrima, para falar conosco nessa noite sobre pedagogia cristã, baseado aí nesse livro do David Smith. Manu, é contigo. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo depois. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero só que vocês me confirmem se está projetando certinho o slide. Está aparecendo para vocês? Ah, então tá bom. Hoje eu estou muito feliz. Eu sou a Manu, eu sou aqui coordenadora da linha de História do Cristianismo, mas a gente está aí com um projeto de fazer algumas aulas alternativas, né? E eu gosto muito, né, de falar sobre educação, de falar sobre o ensino e sobre o cristianismo, né, essas duas coisas assim juntas. Então, eu comecei a fazer isso hoje. Quem sabe isso vire uma linha temática. Deus queira que sim, dependendo das manifestações do grupo, enfim, né? Se for um tema assim fértil, isso pode virar assim uma linha temática. E eu também já quero anunciar para vocês que a gente está planejando, né, uma conferência um pouco diferenciada, mais voltada para esse aspecto da educação. Então, a gente está preparando aí nossa mente para falar um pouco sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, pedagogia cristã. Hoje eu vou ficar dentro das definições do David Smith. Eu queria dizer que a gente vai usar como base esse livro do David Smith, né, que é Pedagogia Cristã, Como Praticar a Fé em Sala de Aula. O Lincoln bem apresentou o livro, né, mas esse livro aí ele é a primeira edição brasileira, né, uma tradução do Tiago Garros. Ele é da editora Thomas Nelson em parceria com a ABC2, né, ele faz parte da coleção
Fé, Ciência e Cultura. E o David Smith, ele é um autor que ele é muito dedicado, né, a esse tema da educação. Ele é diretor de um instituto de ensino e aprendizagem cristão, né, estadunidense, professor de educação na Kelvin University. E eu vou falar também de duas obras que são mais conhecidas do David Smith, que a primeira é Ensinos e Práticas Cristãs, que ele escreve em parceria com o James K. Smith, né? E a outra obra dele, que é Ensino e Imaginação Cristã, que é em coautoria com a Susan Fresh. Inclusive, se você está me assistindo e tem interesse de me presentear com essas obras, esse é o momento de anotar. Mas fica aí a indicação. Então, o David Smith, ele já tem uma trajetória, assim, né, relacionada à educação. E nesse livro, gente, é muito interessante porque o David Smith, ele fala sobre algumas estratégias que ele utilizou dentro da sala de aula. Então, ele conta as suas experiências próprias, o que traz muita concretude, assim, para o ensino dele. Então, sobre a ideia do livro em geral, o David Smith, analisando algumas pesquisas sobre educação, né, ele entende que existe uma gama de estudos sobre como integrar a ciência com a fé, né, a ciência a fé com o aprendizado. Mas ele percebe que existe uma deficiência em entender o que existe, fora isso, né, o que existe de cristão no processo real do ensino. Então, a questão-chave do livro dele é se existe alguma coisa como ensinar de forma cristã. Então, essa questão da pedagogia cristã, ele está se referindo exatamente à forma de ensino cristão, né? Não necessariamente ao curso de pedagogia, né? Aquelas séries, né, que o pedagogo dá aula, não é isso, né? É a forma cristã de ensinar. Então, ele entende, né? É uma questão que ele coloca no livro, mas ele já responde a questão, porque, de acordo com a argumentação dele, é possível existir uma pedagogia que é propriamente cristã, o que é essa pedagogia cristã? É quando a fé cristã começa a moldar as práticas de ensino, a forma do ensino. Então, tem uma distinção entre a forma e o conteúdo. O conteúdo seria um conteúdo cristão, isso se tratando de colégios confessionais, tá bom, gente? Ou seja, colégios que professam a fé cristã como a sua regra de ensino. Mas o livro do David Smith, ele está preocupado com a forma como esse conteúdo é passado. Tá bom? É importante a gente reparar também que esse livro, ele não é um manual ou um tutorial de como ser um pedagogo cristão, né? Ou de como ter uma pedagogia cristã. Mas o propósito dele é esclarecer qual que é o papel da fé cristã nesse meio. Ele é um livro, eu não sei se eu posso usar essa palavra, inacabado, mas como ele é um livro mais dialogal, assim, né, ele não tem ponto final, tipo, é isso, pronto. Ele está aberto, até porque é um terreno que quase ninguém pisa, né, falar sobre pedagogia cristã. Então, o David Smith coloca, né, a argumentação dele, coloca exemplos dele, mas ele deixa o livro bem aberto para a gente pensar em como transformar isso para o nosso próprio campo. Hoje, eu vou ficar só com uma definição do livro, que é a definição da lacuna pedagógica. Eu achei, assim, incrível quando ele traz essa definição, e ele trouxe uma ilustração muito legal, eu esqueci o nome do cantor, mas ele escuta uma música de um cantor que o cantor fala sobre cães ferozes do dia a dia. E ele usa essa ilustração para falar de um ser humano, né, que tinha em sua cabeça assim, pássaros, né, muito bonitos, rodeando assim, em sua cabeça e tal. E ele usa isso para ilustrar como se fosse a missão da educação, que é transmitir a cosmovisão cristã, passar a ideia do que o cristianismo pensa a respeito das coisas, o que é muito bonito de se ver, né? Tá ali na questão das ideias. É uma coisa contemplativa, né? Às vezes a gente olhando, a gente vê esse todo e entende que a educação está sendo verdadeiramente cristã. Mas quando a gente olha para baixo, né, que são esses cães ferozes, que mordem o calcanhar dos educadores, ele está falando sobre
a determinação dos nossos passos no mundo material. Então, na verdade, esse cão feroz é entender se realmente o que o pássaro está falando está dando certo, né? Porque o pássaro, por mais que você olhe para cima e vê uma cosmovisão cristã, é uma coisa que está um pouco distante, né? Uma coisa que você consegue ver, mas é um pouco abstrato. Já o que está embaixo, né, no material, é como essa visão vai se relacionar com os indivíduos, né? Então, ele entende que essa questão material, né, as formas como você vai ministrar esse conteúdo, é o que vai determinar o seu passo, e essa lacuna pedagógica é exatamente a distância que existe entre o que você pretende comunicar e o que você de fato comunica, né? Qual que é a aplicação desse conteúdo. Então, a lacuna pedagógica do David Smith é o espaço existente entre teoria e prática, tá bom? O David Smith faz uma análise sobre a educação dentro de um quadro cristão de referência, tá bom? E, claro, né, ele é estadunidense, então a pesquisa dele está se referindo aos Estados Unidos, mas eu pretendo trazer uma aula saindo um pouco do contexto dele para falar sobre o contexto brasileiro, porque é bem diferente, né? E ele tem um dado, até eu coloquei a fonte aqui, esse dado, se eu não me engano, é de 2004, né? Então está um pouco bastante desatualizado. Mas mais de um quinto das instituições de ensino superior americanas, né, norte-americanas, na verdade, se referem a si mesmas como afiliadas a uma religião, sendo que a maior parte, né, dessas afiliações são de religião cristã. Então, a gente vê essa presença cristã dentro das universidades, né, instituição de ensino superior, e grande rede de escolas cristãs a nível mundial, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, eles pretendem ter uma educação tipicamente cristã, né? A gente vê nos colégios confessionais que, né, declaram isso de forma mais clara, né? Mas existem também colégios estaduais, municipais, que dependendo da sua direção, né, dependendo de quem está à frente, também comunicam esse mesmo desejo de ter um viés cristão ali no seu ensino. Então, existe, né, evidentemente, a sustentação de um diálogo muito contínuo entre esses termos de educação e cristão, ou cristã, né? Uma educação cristã. Transmitir isso dessa forma, através desse viés. E o David Smith, ele faz uma crítica ao meio protestante, né? O que a gente lê sobre o protestantismo, pastores, igrejas, enfim, tudo que se refere ao meio protestante, porque ele fala que quando a gente fala sobre educação cristã dentro do meio protestante, a gente se refere muito às ideias cristãs, né? Então, importa a gente passar a perspectiva cristã. Por exemplo, quando você fala sobre aborto, você tem que deixar claro, né, qual que é a opinião da igreja protestante sobre o aborto. Quando você fala sobre violência, não sei, a Bíblia tem que ser o seu árbitro ali, né? Você tem que trazer para perto essa visão mais de significado, né? O significado. E ele fala, né, que a igreja protestante, o meio cristão, precisa se voltar a como a gente vai tornar isso mais claro nas nossas práticas. Essa citação que eu separei dele, deixa eu minimizar aqui, diz assim, ó, uma educação cristã que se concentra apenas na verdade do que é ensinado, deixando de abordar os significados moldados pelo como é ensinado e aprendido, na melhor das hipóteses, incompleta. Então, ele considera importante, não só importante, como essencial, que cristãos comuniquem, né, o que a fé cristã pensa a respeito de alguns aspectos, mas ele diz que a partir do momento em que a forma não é tão valorizada, é uma educação incompleta. Só um minutinho. Bom, prosseguindo, acho que não está passando. Ah, passou. Ah, muito bom, né? Como eu disse, o David Smith, ele traz muitos exemplos, assim, dentro do livro, que eu acho muito bom para a gente materializar as ideias dele, e ele analisa uma série de materiais didáticos, de pessoas, analisa estratégia de aulas e tal, mas eu trouxe um específico, que é quando ele analisa o material didático do filho dele, na disciplina de ensino religioso. O filho dele estudava num colégio confessional,
né? E na disciplina de ensino religioso, tinha uma atividade específica, que é uma atividade que a gente está bem acostumado a ver, de relacionar colunas. Então, tinha, assim, alguns pontos que tinham conceitos teológicos, e na parte esquerda, e já na parte direita tinha os significados desses conceitos. Então, o aluno basicamente precisava ligar né, qual que era a explicação correta de cada conceito e tal. E aí, conta a história, né, que o filho do David Smith pediu para o pai dele, ali, um reforço para ajudar na matéria, e o David Smith começou a explicar aquilo de forma que o filho dele entendesse a aplicação daquele conceito na vida dele, né? O que esse conceito teológico tem a ver com a minha vida? Como que eu posso enxergar isso no meu dia a dia e tal? E aí o filho dele fala essa frase, né? Ah, pai, eu não preciso saber tão bem assim, né? O que eu preciso saber é relacionar essa coluna com a outra, né? Porque meu professor passa essa atividade assim, 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 e é isso que eu preciso responder. E aí o David Smith faz uma análise sobre padrões da atividade dentro do meio educacional. Se você é um educador, geralmente você tem padrões, né? Mesmo que você não tenha consciência disso, você tem um padrão de ensino. E os seus alunos vão aprender a reconhecer esse padrão. Eles, de uma forma ou outra, vão saber mais ou menos o que você está esperando nas suas formas de avaliação e tal. E aí ele fala que o filho dele tinha entendido, olha só, que o professor não precisava que ele entendesse de fato o que significa isso, mas que relacionasse bem aquela coluna. E, de fato, o filho dele, né, foi um bom aluno, ganhou boas notas e tal, mas aí o Smith faz uma constatação que era uma cosmovisão bem alinhada, né, um colégio confessional, o professor tinha uma boa inclinação assim, dentro do cristianismo, era uma boa cosmovisão. Mas, no fim das contas, a aplicação disso nessa atividade tornou essa cosmovisão irrelevante, porque ela não foi nem aprendida e nem aplicada, né, na sua vida própria. E quando a gente pensa sobre formação da fé nas escolas, tal, a gente geralmente espera, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu converso com muitas mães, como eu estou aí no terreno da educação, eu converso com muitas mães que gostariam sim que seu filho fosse para uma escola confessional, uma escola cristã, que tivesse um momento de devocional, um momento de oração, de palavra, que tivesse professores cristãos que instruíssem os alunos na verdade e tal. Mas pouco se diz sobre pessoas que queiram também relacionar a fé nos processos habituais, né, nas coisas mais simples. E é geralmente onde os alunos encontram uma lacuna, né? Eles entendem, sim, que é uma escola que é confessional, mas que ele não consegue ver aquilo na prática. E voltando a falar sobre os padrões de ensino, eu separei também essa citação que ele diz assim, ó: não existe uma única maneira ordenada por Deus de lidar com elas. Aqui ele estava falando sobre questões da fé dentro da educação. E nenhum padrão bíblico para apresentar informações com folhas de exercício. Na maioria das vezes, produzimos esse material, escrevi errado, apenas de forma boa o suficiente para funcionar, enquanto fazemos malabarismos com as pressões do tempo. No entanto, se não formos capazes de nos engajar fundamentalmente com os significados comunicados a nós em e por meio dos padrões específicos das práticas de ensino, será difícil reivindicar a devida consideração com a forma ou a possibilidade de a educação que oferecemos ser uma educação cristã. E mais abaixo ele fala uma coisa interessante que nenhum de nós deu uma aula perfeita, ou nenhum de nós já frequentou uma aula que de fato fosse perfeita, né? Você pode ter gostado bastante, mas sempre tem um ponto assim que você fala, cara, isso aqui podia ser melhor. Mas certo é que a gente comunica alguma coisa por meio dos nossos padrões. Por exemplo, quando ele faz essa observação, né, da atividade do filho dele, ele não fez uma crítica direta ao professor, como se o professor fosse um incompetente ou o professor quisesse passar essa imagem de que não precisa que os alunos aprendam tão bem assim o conteúdo. Mas ele comunicou, né? De certa forma, intencionalmente ou não, trouxe um pouco dessa comunicação. Então, o que ele fala aqui nessa citação? Se você se considera um educador cristão, ou você quer uma educação cristã, uma pedagogia cristã, existem coisas dentro da sua prática de ensino, da forma como você aprende, que precisa convergir para isso.
porque o tempo inteiro seus alunos, né, ou nós que somos alunos, a gente encontra sentido no ensino, né? A gente significa as aulas, elas não passam por nós assim sem nosso senso crítico, né? Quando ele começa a falar sobre a questão do ensino, ele diz que encontra-se muitos significados conflitantes do que exatamente significa ensinar, né? Existem pessoas, e essas pessoas que ele está falando são pessoas que são parceiras dele, do mundo da educação e que tem isso muito atrelado à fé cristã também, tá bom? Então, existem pessoas que acreditam que o ensinar seja apenas o como fazer, ou seja, é quando você reúne suas práticas de ensino, quando você reúne de que forma você vai ministrar esse conteúdo, que isso é o ensinar. Outros já acham que o ensinar é uma combinação das estratégias do próprio professor com dados de aprendizado da neurociência, ou seja, quando você pesquisa que tipo de atividade que deu certo, ou que tipo de método é mais eficaz para a aprendizagem dos alunos. E existem pessoas também no meio cristão que acreditam que não existe uma versão cristã de ensinar, que ensinar é ensinar, e se você é um cristão, ok, mas isso não interfere muito na sua prática de ensino. Como eu disse no início, né, o David Smith já tem a opinião dele formada, né, e bem argumentada ao longo do livro, porque ele acredita que sim, existe uma forma cristã de ensinar, né, existe um engajamento frutífero com o ensino e aprendizagem. Então, ele traz 4 questões que ele pretende trazer para a argumentação dele. A primeira é que há, sim, um diálogo rico sobre a fé e pedagogia que precisa ser travado. A segunda questão é que esse diálogo ele precisa de fato ser um diálogo, né? Porque como ainda não se criaram uma fórmula pronta, né? Um modelo, eu só li o David Smith falando sobre isso, né? Já vi o Igor Miguel falando também, mas não é algo muito comum você ver por aí falando sobre pedagogia cristã. Então precisa ser uma conversa para que a gente produza mais material sobre isso, né? Terceiro ponto, que o diálogo é necessário para o futuro dessa educação cristã. Eu achei esse ponto muito interessante, né? Porque enquanto uns discutem, né, se existe uma forma cristã de ensinar ou se não existe, o David Smith fala sobre estar em jogo o futuro da educação cristã, porque ele, né, partidário dessa ideia de que existe, ele entende que isso precisa ser debatido e ser continuado, né? E o quarto ponto é que esse diálogo tende a ser negligenciado nas discussões protestantes sobre educação, porque como ele fala, né, lá um pouco atrás, que eu trouxe no início da aula, ele vê que nós protestantes temos muito essa ideia de transmitir os conteúdos, né, que a pedagogia cristã, na verdade, é a transmissão da ideia cristã sobre assuntos pontuais. Quando ele traz uma argumentação mais robusta, né? Ele quer trazer um olhar para a história da educação também. Na verdade, ele traz apenas 2 momentos, tá bom? Da educação, mas eu pretendo abordar outros momentos também. Ele começa falando sobre a era moderna, né? Porque ele quer fazer uma proposta de negação desse método moderno, porque ele entende que a era moderna traz consigo um ensino que se relaciona muito com a linguagem do método e da técnica. E a pedagogia da era moderna é a pedagogia da rotina de eficiência. O que seria essa rotina de eficiência? É a criação de etapas para atingir resultados objetivos, né? Então, precisa ter um resultado prático, né? A educação é um mecanismo metódico para se chegar a algum lugar, a algum objetivo, a algum resultado. E uma coisa que é muito pontual que ele traz é que esse método ele é completamente desvinculado do tempo, do lugar, do empenho e das pessoas, porque é um método que para uma cabeça moderna, né, se aplica a qualquer lugar. Né? Então, qualquer lugar tem que seguir aquilo, porque a educação moderna, a partir de então, vai ser assim, vai ser tratado. Né? Resultados, enfim, progresso científico, dentre outras coisas. E aí ele traz o olhar dele para o medievo, né? Que ele fala assim que antes das faculdades mais centrais, organizadas, de fato, no século XV existirem, para você se ingressar numa universidade, enfim, começar os seus estudos ali, você tinha 2 práticas para você se alojar, né? A primeira prática
era você alugar uma acomodação particular para os seus estudos. E a segunda, que é a que eu vou abordar mais aqui, que é a fundamental para a criação de um conceito de David Smith, é a casa estudantil comunitária. O que é essa casa estudantil comunitária? Ela ganhou alguns nomes que eu coloquei aqui. Um dos nomes é Hospicium, que, na verdade, quando isso foi criado, né, ele tem a palavra hospicium tem um significado de casa de repouso para viajantes, tá bom? Então, só depois que esse termo ganhou um outro significado. E também tinha o nome de Paedagogium, eu acho que é assim que se diz, que significa lugar da pedagogia. Então, como que funcionava isso, gente? Dentro dessa casa comunitária tinha um responsável, que ele era chamado de mestre de artes. Então, o que ele fazia, ele basicamente? Ele era o supervisor da casa, ele era quem fornecia o ensino, então ele era o professor diretamente, né, o ensino acadêmico. Ele fornecia a alimentação, a mobília, as regras, enfim, todas as rotinas compartilhadas. E os alunos eram chamados de hospites, né, que eram os hóspedes. Então, a pedagogia desse tipo de casa era conhecida como uma pedagogia de hospitalidade e comunidade. Então, não existia um aprendizado que você vai formar um indivíduo, né? Você não está formando um indivíduo para ser autônomo, criar suas próprias regras, um indivíduo que vai ter liberdade para né, desbravar o mundão, esse tipo de coisa, como outras pedagogias asseveram. Na verdade, tudo que você constrói, basicamente é impossível você construir um conhecimento fora da comunidade, né? Um conhecimento que realmente fosse um conhecimento que levasse à virtude. Então, ele traz essa volta, né, do medievo, não como um saudosismo, ou como se o David Smith pretendesse que agora a gente fosse como os medievais, né? Porque não tem como, outra mentalidade. Mas é porque ele acha que essa escolha do nome, né, o paedagógico, que significa lugar da pedagogia, é um nome sugestivo para o que ele está pretendendo nessa teoria dele, que é a teoria, que é uma ideia do lar pedagógico. Então, para o Smith, ensinar não é só ensinar, né? Não é só o item 1 que está escrito. É um conteúdo que obedece um plano, estratégias e habilidades. É claro que tudo isso faz parte porque a gente precisa se planejar, né? Para dar aula ou até mesmo para aprender. Se a gente não tiver uma organização, é bem difícil assim, a gente ter um bom resultado, né? Isso é necessário. Mas, sobretudo, a ideia do Smith é entender que o lar pedagógico envolve escolhas, né? Sobre como esse tempo, o espaço que você tem é utilizado, qual que é o tipo de interação que vai acontecer dentro desse lugar, quais são as regras que você vai estipular para dentro da sua turma, os seus ritmos, o que vai ser oferecido como alimento, e aqui quando ele fala alimento, ele está falando nos dois sentidos, tá bom? Porque ele também fala do alimento como o conteúdo a ser ministrado. O que vai ser usado para construir uma imaginação compartilhada. Então, dentro do lar pedagógico, nós estamos chegando a um lugar, né? Todos juntos estamos chegando a um lugar. A gente não está se separando, né? A gente não está criando seres autônomos. E quais padrões que vão ser estabelecidos a esses alunos? E ele diz assim, mais abaixo Tá vendo também? Uma pedagogia é uma casa na qual os professores e alunos podem viver juntos por um tempo, um lugar, e no qual os alunos são recebidos, como hóspedes e podem crescer. Então, essa perspectiva temporária do lar pedagógico, ela quer dizer muita coisa também sobre o que o David Smith está falando. Porque ele acabou de criticar, na era moderna, a questão de ter um ensino que é um ensino de eficiência, né? Então, ele cria um modo que se aplica a todas as outras gerações, como se fosse o único método de ensino. E quando David Smith traz a ideia da pedagogia como um lar, né, para os seus hóspedes, mas é um lar temporário. Ou seja, você não vai ficar com seus alunos e com os mesmos alunos para sempre, né? Cada turma tem uma coisa muito diferente dentro de si, né? Então, eles precisam ser recebidos como hóspedes e nós, como educadores, precisamos atender aquelas necessidades e observar bem o que está acontecendo ali, para que todos possam crescer juntos, né? Entender que existem demandas diferentes. Eu gostei muito do prefácio à edição brasileira desse livro. Quem escreveu foi o Igor Miguel, então eu gostei
porque eu gosto muito dele. Mas eu não sabia que foi ele que tinha escrito, e aí quando eu vi no final, eu falei, ah, perfeito. E eu trouxe duas coisas importantes que ele falou, que é educar aponta para o inacabamento humano. É a munição de habilidades, competências, saberes e virtudes. Depois ele diz assim, ó, a fé cristã se ocupa de uma formação humana integral, glorificação a Deus, serviço ao próximo, conformação em Jesus Cristo. Então, nesse primeiro ponto, né, quando o Igor Miguel fala que a educação é sim a munição de habilidades, né? Você está formando um aluno, você está querendo também desenvolver as potencialidades dele, né, as suas competências. Mas algo em específico, né, dessa pedagogia cristã é a questão do saber e da virtude, né? Porque você está formando um ser humano, como diz o Igor Miguel, integral. Você não está desenvolvendo só um cidadão, né? Só um trabalhador, você não está formando um técnico. Você está também, como educador cristão, e nessa perspectiva do lar pedagógico, desenvolvendo um ambiente para que as pessoas, né, aprendam com as virtudes de Cristo. Então, a gente precisa entender, né, de acordo com a ideia do David Smith, que outras coisas também estão em jogo. Não é só o que a gente pensa que é o que é. Então, dizer, né, pretender uma educação cristã, ela necessariamente precisa comunicar e convergir com essas virtudes de Cristo implantadas nas pessoas, né? Então, como diz o Igor Miguel, uma formação humana integral, glorificação a Deus, serviço ao próximo, né? Ela trata diretamente da educação no ambiente de comunidade e a conformação em Jesus Cristo. Então, tudo precisa obedecer. A cosmovisão precisa estar ok também, mas a forma de relação, né? A própria forma como nós aplicamos ou recebemos as atividades, né, os testes, os exercícios, precisa obedecer a essa formação integral, né, a essas virtudes. Então, tudo isso precisa refletir nesse aspecto. Por fim, eu dei um salto enorme aqui para o capítulo 6, porque eu achei necessário trazer isso na aula de hoje, mas a gente pode abordar mais também na outra aula, que são 3 pontos que o David Smith coloca, né, para materializar um pouco essa ideia dele do que ele pretende com essa educação, que é visão, engajamento e remodelagem. Então, o que significa essa visão? Eu trouxe essa formação de tijolinho aí, pelo menos a expectativa era isso, não sei se está aparecendo, mas como a construção mesmo do lar pedagógico. Então, o que precisa acontecer? Né? Você, estando dentro de um ambiente presencial de aula, você precisa ver o seu redor, ver mesmo os seus alunos, quem são seus alunos, de onde que eles vêm, o que eles pensam, né, o que eles pensavam até pisar na escola, o que eles foram ensinados, o que a família passou, o que eles estão passando atualmente. Né? Tudo isso tem que ter, a gente tem que ter, porque precisa trazer uma proximidade. Esse conteúdo precisa ter significado para essas pessoas, senão nossas aulas, nosso ensino está fadado ao fracasso, né? Engajamento, essa parte do engajamento é muito importante, porque às vezes a gente projeta uma coisa na nossa cabeça que foi muito legal, né? Na teoria deu muito certo, mas quando a gente coloca isso na prática, aquilo não foi recebido. Por algum motivo, os alunos não se identificaram, não sei, né? Não pegou, vamos dizer assim. Então, a gente precisa estar atento também ao engajamento. O que funcionou, o que não funcionou. E, por último, a remodelagem, se for necessário, né? Então, se não deu certo, vamos quebrar esse lar pedagógico e erguer outro. Porque só assim a gente vai ter um lar de verdade. A pior coisa que tem, gente, assim, né? Desde criança, eu já sabia que eu queria ser professora. Mas eu sempre gostei eu sempre gostei de ser aluna também, né? Então, a pior coisa que tem é quando você tem aquela tensão de que o professor é seu inimigo, de que você não está na mesma vibe, vamos dizer assim, da sua turma, porque você começa a reparar que vocês não estão indo para lugar nenhum, né? Então, você vê que tem alguma coisa ali que está faltando, tem alguma prática que precisa ser remodelada. Isso diz muito respeito à forma como o professor vai ministrar e como os alunos vão receber, né? Então, eu vou parar por aqui hoje, que eu já falei 30 minutos, e vou passar para as perguntas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário antes de eu fazer as perguntas, está liberado também, tá bom? Mas senão eu já vou passar para as perguntas. Deixa eu ler os comentários aqui, o Thiago.
hospital. Essa ideia eu vi num livro sobre a história da morte. Ah, é do Felipe Arries, não é? O hospital, antes um lugar de hospitalidade, agora é um local de controle e isolamento da morte. Aleatoriedade. Muito bom, Tiago. Gente, eu queria saber de vocês o seguinte, pergunta número 1, tá bom? Porque o David Smith, ele coloca a posição dele sobre ele achar que existe uma forma cristã de ensinar. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Eu perguntei quem tinha lido o livro, eu acho que foi só eu que li o livro. Mas pegando essa abordagem inicial do David Smith, você acredita, você consegue conceber, né, que existe uma forma cristã de ensinar? Se você acha que sim ou que você acha que não, eu queria que você justificasse isso. Para você, existe uma forma cristã de ensinar? Existe um jeito cristão de ensinar? E como que se daria isso? Como que você diferencia o que é uma forma cristã e o que não é? Vocês podem abrir o microfone? Eu vou deixar aqui no chat para vocês não esquecerem. Eu particularmente acredito que sim. Eu acredito que existe uma pedagogia tipicamente cristã, porque uma pedagogia cristã, eu creio que ela envolve você no saber. Ela envolve você naquilo que está sendo transmitido. E mais do que isso, é uma pedagogia que conecta você mesmo. Eu vou dar um exemplo. Quando perguntam para Jesus, né, quem é o meu próximo? Jesus não vai responder dando o conceito, o próximo tá. Não. Jesus, ele por meio da parábola, ele vai envolvendo você naquele saber. E a partir de uma ação reflexiva, você entende. Agora eu entendi quem é o próximo. Então, eu creio que é esse tipo. Uma pedagogia cristã, ela é feita em comunidade. A pedagogia cristã, ela não é apenas a transmissão de termos técnicos. Com o passar do tempo, a pedagogia ela foi se tornando muito tecnicista. Vamos passar vários conceitos, vamos transmitir vários conceitos aqui para que você saiba aquela informação que é necessário para você passar de ano. A famosa frase, vou estudar para passar de ano. Então, eu acho que a pedagogia cristã ela é maior, porque ela realmente faz com que você participe desse processo e você se sente inserido de fato nesse ato de conhecer. Não é simplesmente algo que está sendo informado para você e você apreende aquilo e pronto. Não. Você se sente na comunidade parte integrante deste processo do saber. Até porque antigamente nas universidades as pessoas, enfim, moravam, né, nas universidades, né? Então, morar na universidade tem a vantagem de você ter ali no dia a dia com os professores, com seus colegas, e ali vocês vão conversando, trocando ideia. Isso é muito legal, porque se a gente remonta aos tempos de Jesus e até antes, evidentemente, a gente vai ver exatamente essa questão do saber compartilhado, comunitário, em grupo. O Igor Miguel vai falar um pouco sobre isso, né, na Escola do Messias. Mas eu creio que pedagogia cristã seria mais ou menos nessa perspectiva. Então, eu creio que sim, que há um modo genuinamente cristão de se fazer pedagogia. O Juan tá falando aqui que morar na universidade ia poupar muita passagem, realmente, gente. Bom, alguém mais quer responder sobre isso? Pessoal, vocês estão me escutando? Vocês Sim. estão me escutando aí? Ah, beleza.
Eu acho que o microfone agora deu bom. Então, gente, é uma pergunta muito boa. Você acha que existe uma forma uma forma cristã de ensinar, né? E como seria? Para mim também, uma opinião, acho que uma das formas válidas de ensinar, uma forma válida cristã de ensinar, seria exercer a virtude, né? Ensinar o indivíduo a exercer a sua virtude. Exercer a sua virtude, o seu senso moral, o seu senso ético. Eu sei que quando a gente fala de moral, de ética, depende muito do contexto cultural de cada pessoa, mas existem também conceitos que são universais, né? E também eu acho que tem a forma válida de ensinar de uma forma cristã seria exercer no indivíduo uma virtude, né? Uma virtude ética, uma virtude moral. Tem uma coisa que o Bibo fala que eu gosto muito. O Bibo fala que se você dá uma Bíblia para uma criança na creche ler todo dia de manhã, ela vai ler lá Malaquias todo dia de manhã, ela vai odiar a Bíblia, né? Ela não vai gostar, né? Dá para uma criança ler, sei lá, Números, Levíticos, todo dia de manhã, não vai gostar. Então, acho que uma forma de exercer no indivíduo uma perspectiva cristã da vida seria também exercer a partir da virtude, a partir da moral, né? A partir da ética. Boa noite. Olá, Manu, tudo bem? Ei, Lipe, tá joia? Joia. É, tá aparecendo aqui meio que novidade, né, na reunião do NEFI, porque às vezes a gente tem programação da igreja e não dá para participar. Só que hoje nós saímos um pouquinho mais cedo da igreja e entramos, e é justamente o assunto que me envolve também. O livro que você comentou, até por indicação de vocês, eu tenho, só que eu não terminei de ler ainda. Eu iniciei, não tenho muita propriedade de falar dele ainda, mas o pouco que eu li lá fala sobre a nossa postura mesmo, né, em sala de aula como cristão, e isso não é de chegar e trazer ensinamentos cristãos na escola, não é isso, mas é a postura, é o ser da pessoa. Acho que até o Link comentou algo parecido a isso. E o pouquinho que eu li, eu já comecei a trazer essa filosofia para mim em sala de aula. Então, no primeiro momento, quando a gente é cristão e está lecionando, a postura da gente já é diferente, o olhar da gente é diferente, né, para com os alunos. E eu tenho notado, às vezes, um aluno que tem uma certa dificuldade ou é rebelde, o meu olhar não é ali de, pastor ou líder, porque eu sou cristão, mas é um olhar já sensível de saber por que ele está naquela situação, o que eu posso fazer para que seja diferente para ele? Seja entusiasmante, eu tenha prazer em estudar, por que é rebelde? Será que eu vou peitar esse aluno? E aí, em outros momentos, o ano passado, eu trabalhando na literatura, uma interpretação de textos, nós lemos um conto de Monteiro Lobato que fala Por que Lopes se casou? Fala de um cara que se casou e aí com tantos problemas que ele tem com filhos, com a esposa. E aí eu trouxe ali, sem querer bater o martelo, falar que tem que ser assim, mas eu trouxe uma reflexão sobre o casamento. E aí eles começaram a falar lá, dizer, talvez tinha que deixar a mulher mesmo, porque ela dava muito trabalho e não cuidava dos filhos direito, e outros não. Aí eu trouxe uma reflexão dizendo assim, infelizmente a gente sabe que hoje as pessoas, o primeiro problema que tem, ela sai correndo. Seja do casamento, seja do trabalho. Aí eu falava com eles assim, será que essa é a forma da gente resolver as coisas? Então, de forma sutil, eu trouxe ali para ele, será que realmente os problemas se resolvem eu me separando da pessoa? Então, eu creio que ali eu consegui refletir com eles uma filosofia cristã. E a minha postura no dia a dia, né? A minha forma de falar, eu não preciso de abrir Bíblia e falar que eu sou líder na igreja e tal, mas a minha postura de cristão, ela influencia com certeza na sala de aula. Boa noite, gente. Se eu puder dar uma contribuição aí, eu não li o livro nem nada, mas acompanhei o podcast do Bibotalk e eu achei uma coisa muito interessante que eles falaram, que é, às vezes, e aí complementando aquilo que o Felipe aí acabou de falar, a forma com que você trata o outro.
Então, como que você trata os seus alunos ali nesse cenário, né? Aí eu já trouxe para a minha aplicação do dia a dia ali, que eu trabalho atendendo chamado de informática, né? Então, tipo, às vezes, como é que você ajuda aquele usuário? Aí, no caso dos professores, como que você ajuda aquele aluno, sabe? Você entender que ele não é só um aluno, que ele não é só aquela pessoa que está ali na sua frente, naquele ambiente que é o seu profissional, mas que ele tem toda uma história, né, atrás dele, e a gente olhar, lembrar disso enquanto está tentando transmitir alguma coisa, já traz essa ideia de uma forma cristã de se ensinar, porque você vê além do que aquilo que a pessoa está ali no ambiente profissional. Então, achei esse conceito interessante também. Eu acho interessante que é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? Que a gente vai estudar qualquer coisa sobre não existir o pensamento neutro. E o David Smith traz isso no livro. Falou, poxa, não existe uma pedagogia neutra, né? Então, às vezes a gente olha para alguma forma de ensino, né? Como é que está sendo ministrado aquilo, e a gente fala, olha, isso tem uma ideologia, né? Isso, tem alguma coisa ali por trás. É, só que eu gosto muito dessa perspectiva do Smith, porque ele trabalha com respostas, né? A gente precisa, nós somos cristãos educadores, ou estamos nesse ambiente de educação, a gente precisa também dar uma resposta para aquilo, que seja uma resposta mais robusta. E quando você, cara, na prática, a postura é muito, né? Eu passei a valorizar muito, né? A forma como você trata o seu aluno, como você entende ele, como você se dedica, pequenas coisas, como aprender o nome da pessoa, sabe? Não tratar a pessoa como mais um, como um número na sua turma. Porque, né, todo mundo já foi aluno, não sei se professor, mas aluno sim, todo mundo já foi. A gente gosta de ser bem tratado, de ser valorizado, de um professor que enfim, que verdadeiramente se importa com o que ele está produzindo na gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história para contar. Ou de um professor que foi muito bom para você, né, que marcou sua vida, ou de um professor que foi terrível. Sempre tem. Então, isso é inegável, assim, existem sim formas cristãs de ensinar. O que eu queria que a gente pensasse também, que eu achei muito interessante, foi que eu fiz o ABC2 fez um concurso de resenhas desse livro, né? E eu fiz uma resenha, o Lincoln até leu minha resenha. O Lincoln foi um dos meus 3 leitores. E um dos meus outros leitores fez uma pergunta que eu queria trazer para cá. Já vou adiantando que eu não tenho resposta. Mas ela é para se pensar. Porque essa pessoa perguntou, tipo, nossa, enfim, né? Elogiou a resenha e tal, mas perguntou: o que você vê de diferente, assim, nisso para uma pedagogia qualquer, né, que existe por aí? Porque, parando para pensar, tipo, se a gente vê alguma pedagogia, eu vou usar aqui o Paulo Freire, por exemplo, ou, enfim, né, fui direto na veia polêmica, né? Mas vamos pensar numa pedagogia que não seja cristã. E essa pessoa fala, essa pedagogia também não fala sobre comunidade, sobre o senso de, né, compartilhar o conhecimento, desenvolver isso, desenvolver aquilo. Então, por que a pedagogia cristã seria diferente? O que diferencia ela? E aí eu fiquei pensativa sobre isso. Eu tenho alguns insights na mente, mas eu queria ouvir vocês. O que vocês veem de diferente nisso? Hoje eu trouxe perguntas nível Juan. O paradigma antropológico. Tiago, parece aí, né, Tiago? Não pode lançar umas coisas dessas no grupo e não explicar. Eu nunca estudei, nunca li um livro do Freire, então não posso falar muita coisa, não. Falar de senso comum. O Freire, provavelmente, ele deve estar partindo de alguma perspectiva, embora na educação existe aquelas abordagens, né, tipo humanista, sociocultural, e eu acho que o Freire é sociocultural, né? Mas o humanista, a formação humanista e sociocultural, acho que eles compartilham algumas coisas, assim.
Claro, humanista tem a ver com o ideal clássico lá o ideal clássico de educação da emancipação e tal, cultural, né? Essa emancipação do sujeito, sabe? Tem a ver lá com o iluminismo, e acho que a sociocultural tem a ver com com a questão acho que também da emancipação, mas relacionada à questão social, né? É, então, eu acho que ambas compartilham o mesmo uma coisa semelhante de um paradigma antropológico, no sentido de que ambas são baseadas nessa ideal de um indivíduo que precisa ser emancipado, de alguém que precisa ser empoderado para exercer os seus direitos, para ser um sujeito crítico, e que tenha capacidade técnica para exercer, sei lá, esse poder e tal. Essa questão da emancipação. A, a, o pensamento cristão de educação não tem isso. Não existe isso no cristianismo, nem numa educação cristã. A educação cristã tá pensando em uma antropologia baseada, primeiro, na imagem de Deus, né? Do homem como imagem de Deus. E essa imagem e o reflexo da imagem de Deus no homem não se revela na sua capacidade de exercer poder ou de se emancipar socialmente ou enquanto indivíduo, mas na capacidade de serviço ao próximo. Então tem a ver com uma antropologia que está revestida de moral, da questão da moral, da busca pelo bem e da busca pela verdade, não está relativa à emancipação. Então, uma primeira diferença está aí. Ô, Manu, gostaria de fazer mais um comentário, bem básico mesmo, básico, básico. Eu tenho poucas leituras também de Paulo Freire, mas tenho a Pedagogia da Autonomia, que eu até te emprestei o livro. E o que eu mais me lembro desse livro é de falar, Paulo Freire falar da gente ter sensibilidade ao chegar na escola, de saber que muitos alunos chegam ali sem ter feito nenhuma alimentação no dia, né? São pobres, a necessidade que a pessoa precisa é, ter alimentado para poder conseguir assimilar alguma coisa, ter algum aprendizado. E as duas pedagogias, tanto a cristã quanto a de Paulo Freire, a gente vê realmente uma questão bem humana, né? Bem pensar no social. Mas acho que a leve diferença que eu colocaria aí é que nessa pedagogia de Paulo Freire, em nenhum momento eu vi uma ênfase sobre Coisa, né? A gente vê um pedagogo cristão, por exemplo, trabalhando alguma coisa como senso de comunidade, né? De compartilhar o pensamento, a gente sabe que aquilo ali tem um fundamento X, mas nessas outras perspectivas de pedagogia, né, como emancipação, como o Tiago falou, a gente vê que, na verdade, esse senso de coletividade, ele obedece a um fim muito, muito pré-definido, né? Porque tem um viés mais, nossa, vamos nos unir. Na verdade, não é nem unir que eles falam, né? Eu esqueci o nome. Não é organizar, mas é como se você estivesse criando um partido, né, político para, enfim, para ser um reivindicador. Então, eu gosto muito de observar isso, né? Esses fins. Para que isso acontece? E quando a gente vê, né, o Igor Miguel falando sobre uma das virtudes, né, da formação integral, seu serviço ao próximo, a gente entender que esse senso de ser comum com o outro, né, ele obedece a isso.
né? Ao serviço, ao sacrifício, como o Lucas escreveu aqui. Ele não tem um fim político ou, sei lá, quebrar padrões sociais. Então, eu acho que as diferenças, elas são sutis, né? Mas elas existem, né? Acho que, não sei, em alguns pontos, para mim, não é nem tão sutil assim, não. É bem escancarado. Mas acho importante a gente perceber isso, né? Só porque são ideais iguais, eles não estão obedecendo a mesma ordem, né? O mesmo fim. É bem diferente. Eu posso partir para a segunda pergunta? É uma pergunta curiosa aqui, que eu queria saber. Mas a segunda pergunta, gente, eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência em colégio confessional. Colégio confessional cristão, no caso, né? Ou se for de outra religião também, não sei. Seria legal a gente falar sobre isso. Se você já teve essa experiência. Só no pré. Você tem alguma lembrança, Tiago? Eu já tive, eu também estudei em escola confessional no pré. Curiosamente, lembro de muita coisa do meu pré. Mas eu lembro, uma lembrança que não sai da minha cabeça, que meu livro didático tinha versículos. Embaixo de todas as páginas tinha um versículo, que era um versículo do problema, que ele ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E aí, eu acho que foi o primeiro versículo que eu gravei por causa da minha escola, né? Que também não vou falar o nome da escola, porque alguns conhecem. Mas, fora isso, eu não lembro, de verdade, não lembro de alguma virtude que a escola tenha me compartilhado, não. Eu só lembro que eu aprendi esse versículo. Pelo contrário, eu levei altas ocorrências nessa escola, que eu era uma criança terrível, mas não lembro. E o David Smith fala muito sobre isso, né? Ele faz uma crítica sobre os colégios confessionais, né? Que ele tem, talvez pode ter uma boa, não sei, um bom arcabouço teológico, mas na prática, no ensino com as crianças, ele não cumpre muito o que pretende. E, de fato, assim, eu conheço muitas pessoas de colégio confessional que falam a mesma coisa. Conheço gente também que estuda em ótimos colégios confessionais, mas eu queria que vocês compartilhassem essas experiências. Eu acho que serve. Universidade Católica, se vocês tiverem alguma coisa aí que aconteceu que seja curioso, eu estudei na Universidade Católica também. Muito engraçado. Na minha questão, eu até coloquei aqui, eu estou estudando uma universidade católica no Instituto, né, de Futuros Padres, né? Então é um contexto totalmente religioso, né? A experiência, como vou dizer, ao mesmo tempo que ela é boa, né? Porque você está estudando ali com pessoas que estão um instinto vocacional, vamos se dizer, né, levado para o cristianismo, pessoas que, querendo ou não, exercem um tipo de virtude, também entra eu não sei se pode se definir como uma experiência negativa, né? Mas também entra em uma questão complicada de ser o único evangélico da turma, né? É um pouco complicado. Eu já descobri que meu apelido na turma é o herege gente boa, né? Então, é um pouco complicado. Mas ao mesmo tempo é legal, né? Eu tenho vivido algumas coisas bastante interessantes, né? Algumas desconstruções que eu tinha, né? Algumas construções agora eu tenho que desconstruir algumas coisas, né? Então, acho que a única experiência que eu tô tendo em questão de um colégio ou universidade religiosa é agora, né? Mas está sendo boa. Ao mesmo tempo que é desafiador, também é bom. Bom, eu já estudei num colégio batista, num colégio luterano e
e a universidade, né, católica, a PUC também. Então, estou completando meio que a trinca das tradições aí, católico, evangélico e luterano. Mas, assim, Colégio Batista e o Colégio Batista que eu estudei, mais do mesmo, ecumênico, né, formação. O Colégio Batista que eu estudei era normal, Colégio Luterano, de luterano era mais o nome mesmo, né? Centro Educacional Martinho Lutero, lá no Tocantins, e a PUC, né? E assim como o Juan, foi o lugar que mais me impactou também, porque, claro, há uma diversidade muito grande de ideias, e isso é muito legal. Então, na PUC, por exemplo, eu tive cultura religiosa 1 e 2, ou seja, eu achava que na universidade eu não teria é, matérias relacionadas à religião, mas a PUC evidentemente iria ter, né? Até porque faz parte da grade, faz parte do seu requisito como pontifícia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, um pouco desafiador também para mim, enquanto estudante na época, enfim, por ser evangélico, algumas questões que eram colocadas lá, e às vezes você se posicionava e, né, enfim, aquela recepção calorosa, né, que as pessoas fazem, enfim. Mas, de uma maneira geral, foi bem legal, foi muito bom. Eu acho que, com certeza, existe um Lincoln antes da PUC e um Lincoln depois da PUC. Então, assim, minha vida mudou radicalmente pós-PUC e mudou para melhor, assim, porque, embora me deparei com alguns desafios, mas são desafios que, ao mesmo tempo, não me pegaram de surpresa e, pelo contrário, a mim me deu uma visão acerca das pessoas, do mundo ainda mais completa. Eu passei a ter uma compreensão maior, uma capacidade de reflexão maior, o senso crítico, né, como dizem, muito maior também. Então, eu achei que foi uma experiência muito válida. Compartilhar aqui também, eu tive experiência com o Colégio Batista e aí eu gostaria de pontuar a questão dos professores, que a gente tinha aula de ensino religioso, e aí, tipo, teve uma época que o professor, sabe, era só a aula mais chata do mundo, e ninguém gostava daquilo. Só que depois mudou o professor e foi totalmente diferente. Então, tipo, a metodologia, a forma com que ele ensinava a educação cristã, tipo assim, mudou, sabe? O pessoal ficava empolgado para a aula. E além, né, da experiência do próprio colégio, né, que é confessional, tem essa questão da importância do professor. Como é que o professor transmite isso? Então, enfim, é uma experiência que ficou aí marcada. Essa questão do professor é muito engraçada e interessante, porque por ser mais no meu contexto também, por ser uma universidade católica que está no instituto católico, os professores, quando eles vão dar aula, eles meio que têm algum receio de falar algumas coisas, né? Por exemplo, pelo menos agora, né? Eles viram, não, calma aí, eu sei que muita gente aqui é seminarista, é católico, mas calma aí. Ele vai lá e dá toda a aula dele, né? Tem aquele receio, né? Mas, como o Lincoln falou, cara, a experiência é muito boa, tá? A experiência é muito boa. Eu até brinquei com o Thiago hoje, esses dias, se na FMG eles deixariam colocar um crucifixo na sala de filosofia. Como é que ficaria, né? Mas é algo muito bacana e também traz uma maturidade muito grande.
Mas realmente, gente, tem uma diferença, assim, eu acho muito interessante observar essas coisas, porque, enfim, a formação cristã no indivíduo é perceptível, assim, sabe? Eu tinha uma professora, ela era, nem sabia, mas eu desconfiei, porque o jeito que ela tratava os alunos, falou, cara, que é isso, Jesus na Terra? E aí, depois que eu fui descobrir que ela era católica, ela é maravilhosa. Então, assim, eu acredito que alguns pilares, assim, do cristianismo, eles são, sabe, percebidos, assim, de primeira. Acho incrível, assim. Então, eu estudo na PUC também, não sei se eu falei, mas foi bem legal, assim, para mim. Bem bom, graças a Deus. Bom, eu Tem queria... uma. Ah, pode falar, Lívia. Não, assim, dá um pitaco aqui, rapidinho. Tem um artigo do Michael Gorin que é A Urgência de Ler a Bíblia como uma História no Século XXI. Eu acho que se nós conseguirmos ler a Bíblia como uma narrativa, eu acho que isso ajuda bastante no nosso modo de ensinar. Por quê? Porque a Bíblia ela não é um compilado de conceitos. Para começar, a Bíblia não é um livro teológico. Ponto. A Bíblia não é um livro teológico. Segundo, se nós vermos a Bíblia de uma perspectiva narrativa, nós vamos perceber que a narrativa bíblica é uma narrativa missional. Se ela é uma narrativa missional, ela me leva a realizar uma missão, uma ação no mundo. Se a narrativa bíblica me leva a uma ação concreta no mundo por meio de uma missão, e eu consigo trazer isso para o modo como qual eu ensino, nós vamos exercer uma pedagogia que leva os alunos à realização de uma missão. Uma missão com relação à criação, uma missão com relação à sociedade onde eles estão inseridos, ou seja, a dinâmica do evangelho, a dinâmica da narrativa bíblica influenciando o modo pelo qual o modo pelo qual nós fazemos pedagogia. Então, eu não sei se o David Smith vai falar isso mais para frente no livro, mas tentando pensar meio na lógica do Gorin, eu acho que, não sei se isso faz sentido ou não, mas veio esse clique na cabeça. Eu acho que isso pode ajudar a gente na hora que a gente está no ambiente de sala de aula, seja na escola bíblica da sua igreja local, seja na escola ou na universidade onde você dá aula, seja na sua célula, no seu grupo pequeno que você está dando um estudo bíblico ali. Eu acho que quando você tem essa perspectiva missional, que vem da narrativa bíblica, e consegue inserir essa perspectiva missional no modo como se ensina, eu acho que dá aquela explosão, né, de ideias na cabeça, e eu acho que as pessoas elas vão passar a se sentir participantes de uma narrativa, de uma história, que é a nossa história e a história da qual nós fazemos parte. E nós estamos inseridos nessa história e continuando essa história. Então, eu creio que é uma perspectiva interessante. Isso que você falou, Lincoln, faz muito sentido. É claro que o David Smith não usa essas palavras, né? Mas me trouxe uma associação direta ao capítulo 5 do livro. Porque ele traz uma experiência que eu acho muito interessante. E assim, né? Ele pega muito os detalhes das coisas. Ele é professor de idiomas, né?
E aí ele dava aula de alemão, no caso. E aí, Estados Unidos, né, e tal. Aí ele falou que quando ele olhava para o livro didático, né, e via o ensino do idioma e tal, ele começou a se incomodar muito, porque ele começou a perceber que tudo, quando você vai começar a estudar um idioma, estava voltado ao que você quer comprar, o que você quer comer, o que você quer consumir, para onde você quer viajar, e não sei o quê. E ele falou, cara, é, eu estou percebendo que esse livro didático ele está obedecendo a um padrão. Ele tá comunicando para as pessoas um mundo moral, está implícito, né? Ele não está me falando isso, mas está comunicando alguma coisa. Então, ele teve essa perspicácia, né, de entender ao que aquele estudo estava servindo, né, que é o que ele chama de entender o padrão desse mundo e transformar o padrão desse mundo, né? Ele faz uma referência direta ao versículo, e aí ele muda a aula dele, né? Ele abandona o livro didático, que eu achei, assim, revolucionário, e ele começa a dar aulas de idiomas, né? Para ensinar os primeiros passos dos idiomas, usando histórias de refugiados. Então, ele começa a projetar, né, imagens e tal no projetor, trazendo imagem de guerra, de refugiado, e trazendo os alunos para pensarem a desenvolver o idioma não para comprar, né, não para consumir, mas para receber as pessoas. Né? Você aprende, qual que é a finalidade disso? Você só vai servir para você mesmo, para o seu ego, para você conquistar e tal. Então, são coisas, né, pequenas coisas que transformam, né? E ele pôde observar, né? Ele dá um relato dele no livro, que depois dessa atividade ele percebeu, né, que a turma dele mudou, né? A forma como as pessoas interagiam com o conteúdo, a forma como as pessoas esperavam coisas dele, né? Porque, querendo ou não, aula de idioma já é uma coisa previsível para quem aprende. Né? Você tem mais ou menos uma ideia de como que aquilo vai ser tratado. E ele, né, sem precisar dar um sermão de 2 horas, ensinou sobre amor ao próximo com uma questão de idiomas, assim. Então, ele colocou, né, inculcou na cabeça do aluno o papel desse aluno no mundo, né, fez o aluno reconhecer qual que é o padrão que opera no mundo e ali naquele momento ele já está formando um transformador do status, né, baseado nos princípios cristãos, é claro. Então, assim, incrível. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse aspecto? Ou eu posso passar para a última? Vou passar, então. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu vou mudar. Porque eu queria, né, como eu falei, o David Smith traz uma visão do lugar onde ele está, né, dos Estados Unidos. Então, é bem importante a gente pensar, transferir de onde a gente está, né, o que está acontecendo aqui no nosso lugar, que vai ser o nosso campo de atuação ou na sala de aula onde a gente vai pisar. Mas eu queria que a gente pensasse quais são os desafios que a gente enfrenta aqui no contexto brasileiro para construir esse tal lar pedagógico, né? A gente viu lá que o David Smith, assim, né? Um ponto apenas que eu estou citando, ele fala sobre a lógica de consumo, mas o que vocês veem como uma questão de dificuldade, assim, no contexto brasileiro, para implantar, né, esse lar pedagógico que ele diz, ou essa forma de ensino cristão? O que vocês acham sobre isso? E aí, vocês podem estender para tudo, escola estadual, municipal. Acredito que todo mundo já chegou em alguma coisa assim na vida, então a gente acaba percebendo, né, algumas coisas que dificultam um pouco esse trabalho. Manu, você disse, você acha qual a dificuldade que a gente vê, por exemplo, então, nas escolas para ter um êxito nessa pedagogia cristã? É isso? Isso. Uhum. Acredito que poucos cristãos com uma boa base de fé procurando a sala de aula. Esse é o primeiro ponto.
E eu digo para as pessoas que trabalham comigo lá, a maioria já tem certas ideologias, ou os que são cristãos, são católicos, são bem rasos. E aí você pode contar nos dedos ali, um, dois, numa escola inteira, que tem uma boa base para poder conseguir ter essa postura de uma pedagogia cristã em sala. Gente, isso que o Lipe falou é fundamental. Inclusive, né, como eu falei que a gente estava pensando numa conferência sobre educação, um dos convidados que a gente chamou, eu fiz questão de já definir o tema, que é sobre escola bíblica. A importância da escola bíblica, assim, para quem mexe com essa veia mais intelectual. Porque, de fato, assim, né, está tendo muita ausência de gente que tem uma boa base cristã dentro das escolas. Quando você vê alguém que fala que é cristão, aquela pessoa que é cristã, mas também serve a outras coisas, né? Vê Deus assim vê Jesus como um filósofo, enfim, coisas do tipo. E isso atrapalha muito, né? Porque a pedagogia da pessoa é um amálgama, assim, né? Ela vai por todo lado e volta por todo lado. Então, não é muito concreta. Isso é muito complicado, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre outras coisas. Ó, eu vou falar uma coisa que é uma coisa bem prática, mas eu acho que a própria questão, não sei, assim, se eu posso falar da ordem na escola, sabe? Porque eu considero 50 minutos de aula pouquíssimo tempo para ministrar um conteúdo, tendo em vista que você vai estar numa turma, escola estadual, turma, em média, 40 alunos, eu acho. 40 alunos, né? Na época que eu estudava, minha sala tinha mais de 40 alunos. E eu fiz estágio, né, tive a oportunidade de fazer, e é isso, 40 alunos para cima. Então, eu acho bem difícil, assim, de coração, assim, às vezes eu vejo alguns professores que estão ali pelejando para falar, né? Passam 50 minutos tentando falar. Então, eu percebo que nem tudo é só dentro da sala de aula, né? Tudo tem uma questão da organização da escola. Existem muitos alunos, assim, que enfrentam, né, problemas dentro de casa, não tem uma casa bem estruturada, não tem um lar bem estruturado, e às vezes parece que a escola pouco se preocupa com isso, né? Então, como se o objetivo ali fosse apenas levar esse menino para conhecer algumas coisas, conhecer os 50 minutos e acabou. Eu não acho isso, né? Eu sou a favor de uma direção e de toda uma organização escolar que se preocupa de entender o que está acontecendo, de disciplinar também, se for necessário, porque a gente sabe que nem tudo da educação está nas costas do professor, né? Tem como eu esperar que eu vou ter o pensamento que vai revolucionar toda a educação brasileira. Mas eu vejo muito isso, né? As escolas estaduais, que eu nunca fui municipal, não, mas as escolas estaduais, elas não aprenderam ainda a se equilibrar quanto à disciplina. De fato, assim, eles não sabem fazer isso da maneira correta. Então, ou não tem o curso firme o suficiente, né? Ou é uma escola muito liberal. Então, assim, se encontrar no meio disso tudo e tentar dar uma pedagogia cristã quando você nem consegue falar na aula, é bem complicado. Então, eu acho que é um problema bem generalizado, assim, sabe? É muito interessante isso, mano, da questão do contexto familiar. Porque talvez é muito pouco você dar um conteúdo em 50 minutos, né? E geralmente as aulas vamos levar aqui para a área de humanas, né? Tem aí uma, duas vezes por semana, né? Então é muito difícil você dar um conteúdo aí em 50 minutos. E também tem a questão do contexto familiar, que o aluno vai lá, ele pode até achar interessante a aula, ele pode até gostar, mas quando chega em casa, ele não tem aquele intuito, né? Ele não tem aquela vontade de estudar, né? Aquela vontade de pegar, estudar o conteúdo. Às vezes isso não é tão responsabilidade do aluno, pode ser também uma responsabilidade compartilhada até com os pais, né? E essa questão da disciplina também é importante, que o Eliabe ele até fala muito isso, né? Que ele é professor de filosofia e quando ele chega na sala é muita dificuldade. Por quê? Porque parece uma prisão, né? A escola parece uma prisão.
um aluno vai lá, tá aquele tanto de grade, né? Aquela sala trancada, aí o estresse do aluno começa a aumentar, né? A aula começa a ficar densa, ele não consegue passar o conteúdo, né? Talvez, eu não sou professor, mas creio que vocês que estão na área da pedagogia, né? É, de dar aula, etc. Eu que quando chega numa sexta-feira deve ser muito difícil para dar aula, né? Que o aluno ali deve estar ali, né? No limite, né? Então, tem muito essa questão do contexto familiar e essa disciplina que as escolas públicas também não dá, né? Você falou muito bem, as escolas públicas não dá uma, uma, uma questão disciplinar válida também, né? Eu sempre estudei em escola pública, então estou falando a partir da minha experiência, que às vezes, quando eu estava no ensino médio, eu ia para a escola na força do ódio. Podia ter as melhores aulas que eu gostava, né? Mas só de pensar que eu tinha que estar na escola, rapaz, ali eu ficava doido para educação física. Era um ódio muito, muito grande, né? Mas enfim. Isso é muito importante que vocês estão falando aí sobre os contextos, né? Escola estadual do Rio de Janeiro é uma coisa, em São Paulo é outra, em Minas Gerais é outra. Dentro de Minas Gerais, uma escola estadual em Belo Horizonte é uma coisa, aqui em Nova Serrana é outra, em Ouro Preto é outra. Dentro de Nova Serrana, se tiver 5 escolas estaduais, cada uma tem um contexto. Com a escola que eu estou agora, eu trabalhei em 3 escolas aqui, e em uma eu trabalhei um pequeno período durante a noite, e lá tinha uns alunos que, se tomasse cuidado, queriam peitar a gente, e aí era um lugar que você tinha que passar no quadro, pouca ideia, muito difícil de colocar em uma filosofia de pedagogia cristã. Já que eu estou agora, que é o período da manhã, eu já tenho essa facilidade. O pessoal tem um respeito, né? Uma honra, consegue parar naquele momento para a gente explicar, não tem deboche, não tem desrespeito. Mas aqui mesmo na cidade, se você ir para uma outra escola, para um outro horário, ou para a noite, você vê a diferença lá. Então, isso aí é uma grande dificuldade também, para falar assim, eu consigo, em todas as escolas estaduais, em todos os horários, eu consigo viver essa postura de uma pedagogia cristã. Dificilmente vai acontecer isso. Eu diria também que talvez o próprio espaço da escola abrir para o diálogo da possibilidade de uma pedagogia cristã também pode ser um empecilho. Eu acho que um grande desafio é mudar o cenário. Eu assisti uma série há alguns anos atrás chamada Merli. É uma série espanhola que tinha na Netflix e a série gira em torno de um professor de filosofia do ensino médio e ele pega uma turma bem complicada, né, de dar aula, mas ele começa a se aproximar dos alunos e utilizar a própria história de vida dos alunos para explicar filosofia, para ensinar filosofia, os conceitos filosóficos, as escolas filosóficas, os filósofos. E as aulas do Merli, elas se davam em lugares muito exóticos. Por exemplo, na cozinha da escola, no pátio da escola. Então, mudar um pouco o cenário, sair do óbvio, eu acho que também é um grande desafio. Mas quando você consegue romper o óbvio, isso talvez vai despertar uma atenção maior. Talvez no início pode ser estranho, mas eu acho que eu acho que mudar um pouco o cenário, enfim, utilizar mesmo a criatividade dentro do ambiente de ensino. Claro, gente, cada
O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais. Há vários Brasis dentro do Brasil, há vários contextos culturais, sociais no Brasil, e nós precisamos levar isso em consideração, evidentemente. Mas eu acho que, mesmo, principalmente o sistema público de educação, né, em escolas estaduais, municipais, enfim, mesmo às vezes contando com uma estrutura aquém do que deveria se ter uma escola, mas eu acho que tentar trabalhar a criatividade dentro dos nossos contextos talvez seja também um grande desafio, né? Na verdade, aqui no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um país que tem muitos desafios na área da educação. Então, você tem pessoas que residem em regiões muito precárias de saneamento básico, de água e esgoto, crianças que vão à escola para se alimentar, porque muitas vezes não tem em casa, ou em casa tem apenas uma refeição no dia, e a escola vai garantir pelo menos mais uma refeição no dia. Nós temos desafios, e são grandes desafios, nós reconhecemos isso. Uma metodologia de ensino muito voltada para a tecnicidade e não para o estímulo de virtudes também é um desafio, mas mesmo em meio a tantos desafios, eu creio que nós, e de alguma forma nós estamos ligados à educação, seja direto ou indiretamente, nós não podemos, em face das adversidades, desistir tão fácil. Muito pelo contrário, perseverar, realmente usar a criatividade e acreditar, sempre acreditar. Quem ouve são seres humanos e são pessoas que merecem esse acesso ao conhecimento, merecem serem inseridas, né, nessa missão que a gente falou agora há pouco. Enfim, eu acho que esses são alguns desafios. E eu acho que um desafio também, e aí eu já vou colocar mais para o âmbito de igreja. Às vezes a gente se depara muito com a seguinte frase: jovens entraram para a universidade e na faculdade, na universidade, se desviam da fé. Por que se desviam da fé? Será que a igreja na qual esse jovem faz parte tem dado a esse jovem o conhecimento necessário para, quando ele for para a universidade, ele, enfim, conseguir, estando num ambiente de diversidade de ideias, se colocar como cristão? Porque, às vezes, é uma falha nossa como igreja, né? A igreja, muitas vezes, não prepara os jovens para a universidade. E, muitas vezes, o jovem, principalmente no início, nos primeiros períodos, é uma descarga de informações gigantesca que ele não está acostumado, e às vezes são conteúdos que às vezes afrontam diretamente tudo aquilo que ele creu ao longo de toda a infância, de toda a juventude, e de repente esse jovem vira para o pastor local e fala: pastor, na universidade eu vi isso, e aí? Menino, vai orar, vai ler a Bíblia. A igreja muitas vezes dá uma resposta totalmente insuficiente a esse jovem, a esse adolescente. Eu não estou falando que a igreja, eu não estou falando que o pastor e nem a liderança da igreja devem ser acadêmicos, mas a igreja, ela também precisa estar atenta e encarar de frente esse desafio. Se a igreja não acordar, haverá cada vez mais uma evasão de jovens das igrejas.
E aí nós vamos começar a colocar a culpa em várias coisas. A culpa é do secularismo, a culpa é da pós-modernidade, a culpa é... Não, a culpa é da própria igreja, que não percebeu que ela é também um ambiente fomentador de virtudes. Então, a igreja precisa ser um ambiente fomentador de virtudes, porque isso também faz parte de uma pedagogia cristã. Então, escola bíblica é muito importante, preparar jovens e adolescentes também é muito importante, ensinar a igreja, enfim, definições, conceitos básicos, é muito importante também. Eu acho que, em certa medida, né, esse chamado, né, do ir, de pregar, ele faz com que todo crente precise usar a pedagogia cristã. De alguma forma, você vai ter que pregar para alguém e vai ter que transmitir a virtude de Cristo. Então, eu acho que esse tema da pedagogia cristã, ele não fica só ali para quem é professor, para quem é educador. De alguma forma, você vai ter que ensinar algo, né? E eu até coloquei a pergunta, será que as igrejas têm uma pedagogia cristã, né? Porque a coisa mais triste que tem é quando você está escutando um assunto que, nossa, transformador né, tá sendo mal ministrado. E tô falando de mal ministrado, não tô falando questão de didática e nem nada, não. É uma questão de até distorcer, sabe, as coisas. Então, isso é muito, 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 muito perigoso. E quando vocês estavam falando sobre o contexto das escolas e tal, e realmente cada escola tem um contexto diferente, e foi algo que eu consegui ver no estágio de perto, é sobre o pessimismo dos próprios professores quanto à educação e agir com base em pressupostos. Quando eu cheguei na escola, eu me deparei com uma sala de aula convencional, que é o que tem hoje. Gente sentada, 40 alunos, quadro branco, pincel, bota esses alunos para escrever e acabou a aula. Ali deu 50 minutos. E aí eu comecei a pensar, falei, não acredito que eu estou formando para isso, né? Porque quando você está ali na faculdade de licenciatura, você faz as matérias que você vai na escola, você tem muito pensamento, assim, de que as coisas vão ser diferentes, que você vai dar uma aula maravilhosa. E aí quando você chega na escola, você fala, gente, é esse tipo de aula? E aí o meu pressuposto era, vou dar aula ruim a vida toda. Aí eu fui atrás da coordenação e perguntei, tem alguma forma de eu passar algum recurso, assim, mais lúdico? Tem um data show, sei lá, tem um projetor, tem uma TV? E aí a diretora falou, tem, né? Gente, as salas de aula, a sala que eu estava dando aula não tinha TV. Mas acho que quase todas as salas de aula tinham TV, dá para você usar, né? Dá para você passar slide, dá para você passar filme, dá para você passar o que você quiser. O que acontece é que as pessoas não usam, né? Pelo menos nesse contexto que eu estava era isso. E aí eu falei, no outro dia já tinha preparado um plano de aula que era completamente diferente. E isso causa muito incômodo. Você vê que tem umas barreiras, assim, ali dentro mesmo, gente. Não quiseram me emprestar nada, não quiseram me emprestar o notebook, não quiseram me emprestar o cabo. Pois no outro dia eu fui lá e comprei. Eu nem tinha, mas eu comprei, que eu falei, não, pelo amor de Jesus, não é possível. Então tem muita coisa e se eu tivesse agido de acordo com os meus pressupostos, ou só olhado a professora que estava me estagiando, que era minha supervisora de estágio, na verdade, né? E falado, nossa, é assim que eu tenho que dar aula. A gente não vai desenvolver, né? Então eu não ia aflorar a minha criatividade. Mas a partir do momento que a gente, né, se move, dá um passo em direção para fazer as coisas diferentes, as coisas podem ser diferentes. Pode até não ser do jeito que você pensou, né? Porque tudo depende da condição também. Mas, né, agir de acordo com o pressuposto é muito perigoso. É bom a gente ter a prova e saber, né, querer ter essa sede mesmo de agir com essa pedagogia cristã, e saber que Jesus pode sim influenciar a nossa prática, independente da condição que a gente tiver. É possível. E se a gente olhar, né, o próprio Jesus não contava com muitos recursos para ter uma pedagogia cristã, né? Pelo contrário, ele usava coisas muito simples do cotidiano das pessoas, para que essas pessoas entendessem mesmo a mensagem dele. Então, nós não estamos falando de grandes ideias, ou de ser, né, ganhar um prêmio da educação. Se a gente ganhar também, aleluia, eu gostaria. Mas não é isso, né? Jesus nos chama para outra coisa. E, enfim, é isso. Estou falando muito já.
Alguém quer falar mais algo sobre isso? Bom, então eu acho que é isso, gente. Minhas perguntas acabaram. Como eu disse, eu fiquei só nessa parte da lacuna pedagógica, e a gente pode ver que todos os comentários de vocês, né, deu para ver que existe uma lacuna pedagógica, então nesse ponto eu concordo com o David Smith. Tem muitas coisas que a gente pretende fazer, mas que é complicado assim na prática por inúmeros fatores. Mas, né, estamos aí em busca de tornar isso possível de alguma forma. Então, seja qual for o ambiente, se você é um professor de educação escolar, educação básica, ensino superior, professor de escola bíblica, na igreja, não importa. Eu tenho certeza de que Deus te chama para exercer essa pedagogia cristã de alguma forma, em seu trabalho, na forma como você vai lidar com as pessoas. As pessoas, elas prestam muita atenção nisso, né? Elas percebem quando existe algo diferente em você. Uma coisa que eu aprendi com David Smith, que eu confesso que eu nunca tinha feito, assim, eu ministro na igreja às vezes, né? Dou uma pregação, dou estudo, e eu orava, né, pelas pessoas antes do estudo, para que essas pessoas recebessem a mensagem. Mas eu confesso que na sala de aula eu nunca fiz isso, nunca orei assim pelos meus alunos, nunca fiz isso. E aí ele fala que com o educador cristão ele precisa levar para a oração todas essas coisas, né? Senhor, eu estou com 40 pessoas na minha frente, né? Eu preciso comunicar alguma virtude do Senhor, me ajuda. Hoje eu não estou com nenhuma ideia, mas Senhor, me ajuda. E aí eu achei tão bonito isso, né? Porque você está entregando todo o seu trabalho, enfim, aquilo que você estudou, né? Aprendi também a orar antes de estudar, a orar depois de estudar, a orar pelo que eu estou pensando em estudar, porque às vezes a nossa mente não alcança, né, tudo que a gente precisa saber, mas através da misericórdia de Deus, a gente, né, quando a gente menos espera, a gente conseguiu entender. Então eu creio nisso, sabe? Eu creio que Deus cria todo o nosso processo de aprendizado, desde sua identificação com o professor, nas suas leituras, tudo, né? Deus, eu creio num Deus que rege a história, que rege as nossas vidas, e eu creio sim também que existe uma pedagogia cristã, afinal Jesus nos ensinou isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram, queria agradecer também a quem participou, mas teve que sair, foi muito bom, eu aprendi muito, 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 muito com vocês, eu espero que essa aula esteja aí, né, no coração de vocês durante as semanas, e, né, se vocês acharem que convém, acharem frutífero esse debate, a gente pode continuar tendo essa aulas nessa temática, tá bom? Então, que Deus abençoe muito cada um. Obrigada. E é isso. Tem algum aviso, Lincoln? Que aula, my friend, que aula. Olha, parabéns. Esse encontro de hoje foi show de bola. Vamos fazer mais encontros de educação e cristianismo, explorarmos mais esse livro do David Smith, porque é fantástico. O livro é fantástico, o assunto é necessário, é muito importante. Excelente, 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 excelente. Parabéns. Galera, sexta-feira tem mais Nefi. Sim, Gabriela Cláudio, nossa coordenadora da linha temática Feminilidade Bíblica, estará abordando sobre o tema Identidade Cristã e Estereótipos. 8 horas da noite, sexta-feira, você não pode perder. E claro, se você ainda não está seguindo o Nefi no Instagram, por favor, dê essa moral para nós, @Nefi Estudos. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também interagir nas discussões que nós promovemos por lá, deixe o seu número com DDD no direct do Instagram, que nós vamos adicionar você lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza, pessoal? A todos vocês que estiveram ao vivo aqui conosco e a você que nos assiste também pelo YouTube, muito obrigado. Até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.